Bem, companheiros ministros que me acompanham nessa campanha, nessa viagem, ministras, companheiros senadores, deputados, companheiro Alcolumbre, presidente do Senado, Hugo Mota, presidente da Câmara. Também estiveram conosco aqui o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, o Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. E eu queria começar dizendo para vocês que essa foi a visita mais importante que eu fiz ao Japão, das 5 visitas que eu já fiz ao Japão. A primeira dela em 1975, para participar de um congresso dos trabalhadores da Toyota. E essa visita foi importante porque nós temos uma relação histórica com o Japão. Nós estamos completando 130 anos de relação diplomática e nós temos um problema a resolver com os companheiros do Japão, porque em 2011 nós tínhamos um fluxo comercial da ordem de 17 bilhões de dólares e esse fluxo caiu para 11 bilhões de dólares. Então nós queremos saber aonde é que foi, o desaparecimento desses 6 bilhões de dólares, porque a economia do Japão é muito forte, a do Brasil tem crescido, e nós achamos que é preciso retomar uma relação comercial muito forte com o Japão, porque nós não queremos vender apenas carne, nós queremos vender e comprar. Nós queremos que as indústrias brasileiras estejam no Brasil produzindo etanol, produzindo biodiesel, produzindo hidrogênio verde, produzindo carro híbrido com tecnologia avançada, para que a gente possa contribuir com a descarbonização do planeta Terra. E nós, então, tivemos uma reunião com o primeiro-ministro Shiba, que foi extraordinariamente boa reunião, e tivemos com o imperador e com a imperatriz uma reunião, eu diria, mais do que prazerosa e satisfatória, porque o humanismo, nas palavras do imperador, é uma coisa que me marcou profundamente. Ou seja, a gente sai do Brasil achando que a gente não vai poder nem encostar perto do imperador, porque é tratado como se fosse uma figura mística aqui no Japão. E, sinceramente, o imperador é uma figura muito simples, muito cordial, muito alegre, muito simpática e conhece um pouco o Brasil, porque já foi algumas vezes no Brasil. Bem, essa reunião, essa visita ao Japão, ela tem como objetivo, primeiro, estreitar a relação com o Japão no momento em que a democracia corre muito risco no mundo, em que setores de extrema-direita negacionistas têm ganhado corpo em várias partes do planeta Terra. Ela foi importante porque nós temos que vencer o protecionismo e fazer com que o livre comércio possa crescer para que a gente possa vender e comprar mais de um parceiro importante como o Japão. Ela foi muito importante porque nós queremos, discutir mudança na governança mundial, sobretudo mudança no Conselho de Segurança da ONU, para que a gente tenha, no século XXI, uma representação mais forte da geopolítica mundial. Não é possível a gente continuar com o mapa político de 1945, quando mudou muita coisa, muita coisa. Nós temos vários países com mais de 100 milhões de habitantes, inclusive o Japão, que poderia participar do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil, o México e tantos outros países que poderiam participar. E nós achamos que não é possível manter uma governança global que perdeu um pouco de representatividade e muita credibilidade. Ou seja, hoje os membros do Conselho de Segurança tomam decisão, fazem guerras de forma unilateral, sem conversar com ninguém. E ainda tem o direito do veto, ou seja, então as coisas pouco acontecem. A mesma ONU que em 1948 teve força para criar o Estado de Israel, não tem nenhuma força para criar o Estado palestino. E é por isso que nós queremos mudar a representação para que a gente tenha mais incidência nas decisões globais, porque quando a gente discute a questão climática, é importante saber que as pessoas têm que cumprir as decisões e é preciso ter alguém que possa cuidar do cumprimento das decisões. Se a gente faz uma COP e a gente toma decisão, e essa decisão depende do Estado Nacional para ser executada, ninguém vai executar coisa nenhuma. O protocolo de Quioto não foi cumprido, o Acordo de Paris está sendo desrespeitado, o que nós decidimos em Copenhague em 2009, de que os países ricos iriam contribuir com 100 bilhões de dólares anuais para que a gente pudesse preservar
as florestas, não aconteceu. Então, desde 2009 até agora, se cada ano os países estiverem devendo 100 bilhões de dólares, veja, de 2009 até agora, quantos anos significa? 11, na verdade, quase 16 anos. Então, significa que nós teríamos direito a quase que 1 trilhão e 600 bilhões de dólares, coisa que não vai acontecer. A COP que nós vamos realizar no Brasil, nós queremos fazer, possivelmente, e eu tenho dito, da mesma forma que nós fizemos o melhor G20, nós vamos fazer o melhor BRICS, e nós vamos fazer a melhor COP. Nós não queremos uma COP em que seja um festival de pessoas andando para lá e para cá, como se fosse um shopping de produtos, sabe, climáticos, produtos ambientais, em que todo mundo compra o que quiser, vende o que quiser, sem ninguém ter responsabilidade. O que nós queremos é fazer uma COP com muita seriedade, com muita discussão e com muita serenidade, para que a gente possa tirar da COP30 decisões que possam ser cumpridas e que a sociedade possa acreditar que os governantes do planeta Terra estarão levando a sério a necessidade de assumir compromissos para que o planeta não aqueça mais de 1,5 graus. Essa é a ideia e a decisão. Se tem negacionista que não acredita que o mundo está com problemas, o que nós vimos no ano passado é uma demonstração de que nós estamos perdendo o controle pelo mundo que a gente vive, pelo ar que a gente respira, pela água que a gente bebe e pelo lugar que a gente mora. Esse é um fato concreto e não precisa os cientistas falarem. Nós estamos vendo fazer neve, sabe, no deserto, encher d'água no deserto e fazer seca em lugar que antes chovia, enchente onde não chovia. Ou seja, o mundo está mudando. E nós, seres humanos, temos responsabilidade. E mais responsabilidade tem os países que se industrializaram há 250 anos atrás, há 200 anos atrás. Esse é o dado que nós temos que levar em conta. Esse é o dado que quem defende o planeta, quem acredita de que está havendo um problema, sabe, climático, tem que brigar por isso. Não vamos imaginar que os destruidores do planeta irão ter, sabe, disposição de deixarem de ser destruidores. Quem acredita que está acontecendo é que tem que brigar. E o Brasil vai fazer a sua parte. Pode se preparar, companheira Marina Silva, que nós vamos fazer a melhor COP já feita desde a primeira COP. E vamos discutir com muita seriedade, porque nós já assumimos compromisso de desmatamento zero na Amazônia até 2030, nós queremos zerar o desmatamento no Cerrado, nós queremos zerar o desmatamento em todos os biomas brasileiros, porque é a única chance que a gente tem de poder garantir que o nosso povo vai sobreviver no século XXI e vai adentrar ao século XXII bebendo água mais saudável, com mais saneamento básico e com mais pureza no ar para a gente respirar. É tudo o que nós queremos. Aqui eu estou vendo um monte de deputado jovem, novo. Eu vou viver até 2020, eu vou viver mais até 120 anos, mas vocês podem viver mais se cuidarem, se fizerem ginástica, se andarem, se dormirem mais cedo. Tudo vocês podem viver 120 anos de idade. É só querer. É só querer. Então, companheiros e companheiras da imprensa, eu estou muito satisfeito com essa reunião. Volto para o Brasil com a certeza que nós abrimos uma trincheira extraordinária no desenvolvimento brasileiro. Eu quero atrair mais empresas japonesas para ir para o Brasil. Em 2008, aqui no Japão, os governantes imaginavam que iam adotar 3% de etanol, sabe, no combustível a partir de 2010. Não foi adotado. E agora o Japão está com a disposição de adotar 10% de etanol na gasolina, começar a produzir biodiesel. E o Brasil é o lugar mais extraordinário. Da mesma forma que o Japão nos ajudou a encontrar uma solução para o Cerrado, que era tido pelos brasileiros como uma região de terra ruim, de terra arrasada, que as árvores eram pequenas e tortas, portanto ali não dava nada se plantasse, e os japoneses, com a sua tecnologia, nos ajudaram a transformar o Cerrado num lugar mais produtivo do país. Eu quero que os japoneses descubram que, se quiser produzir etanol, o Brasil tem muita terra, o Brasil tem muita água, o Brasil tem muito sol, e nós estamos convidando os japoneses para ajudar a gente a recuperar 40 milhões de hectares degradados que a gente pode transformar numa área produzida que é maior do que Portugal.
essa área degradada no Brasil. Então a gente pode produzir o que a gente quiser, pode produzir mais comida, pode produzir mais eucalipto, pode produzir, criar mais gado, criar mais galinha, criar mais porco, criar mais cavalo, criar tudo que a gente quiser. Então nós estamos convidando os japoneses para participar da transição energética brasileira, para participar, sabe, da mudança do combustível fóssil para um combustível limpo. Isso vai levar anos, mas é importante que a gente dê os passos necessários a partir de hoje e, sobretudo, fazer com que a economia japonesa cresça muito. E também eu disse para os companheiros japoneses, e fiz questão de dizer para o imperador e dizer para os primeiros-ministros, de que é muito importante a defesa do multilateralismo. É muito importante. E a defesa do livre comércio. Vocês estão lembrados que na década de 80 se criou no planeta Terra, em todos os países do mundo, a ideia de que era necessária a globalização da economia. Ou seja, tinha que ser globalizada, porque tinha que ser livre o comércio, porque todo mundo tinha que vender para todo lugar. E agora, estranhamente, os mesmos que defendem o livre comércio estão praticando o protecionismo.